Depois daquele vídeo de ontem, nós claramente estamos em um nível de intimidade muito mais profundo. E agora eu tô me sentindo, tipo, nua, pelada nesse canal. Em partes me sinto exposta, tenho vontade de apagar o vídeo, em partes me sinto livre, leve e solta. Acho que nudez é a analogia perfeita, porque eu não sei vocês, mas eu me sinto livre quando eu já mostrei tudo que eu tinha pra mostrar pra uma pessoa. Quando estou sozinha na minha casa, só eu e os meus gatinhos, eu posso ficar livre. Mas ao mesmo tempo tem uma sensação de exposição, uma sensação de, meu Deus, e se meus vizinhos me virem pela janela? Uma sensação de meu corpo é uma parada sagrada que eu não quero mostrar pra qualquer um. E é tipo isso que eu tô sentindo, cara. Geralmente eu só gosto de ter esses papos assim mais emotivos, que nem eu tive ontem, com mulher. Ou com homem mais sensível também, né? Homem com bastante energia yin também é bom de ter essas conversas. Assim como mulher com energia yang demais é ruim. Mas enfim, vulnerabilidade, essa é a palavra. Sinto que através daquele vídeo eu cheguei ao extremo dela. E agora que nossa relação está profunda nesse nível, eu vou aprofundar ainda mais. Porque agora eu posso tocar em tópicos que eu já toquei. Tópicos que antes eu estava com vergonha e eu já estava decidida a falar algumas coisas que antes eu não queria falar nesse canal, como por exemplo espiritualidade. E é um pouco sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Antes de mais nada, queria falar que eu estou com perfil agora de misticismo e que eu tô pensando em fazer tiragens de tarô nesse canal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ao tarô, deixem aqui, que talvez eu leia em breve. Agora vamos ao tópico central desse vídeo, que é morte, gente. Essa sequência tá incrível, né? Tem um vídeo sobre morte, um vídeo sobre demônio, um vídeo chorando e agora eu vou falar de morte de novo. É o inverno, gente. Eu sou uma pessoa muito sensível a essas coisas. Bom, como eu disse no vídeo de ontem, eu fui na igreja. E a igreja me sensibilizou bastante. Também falei sobre a tiragem de tarô, que eu vi que ela tava falando sobre a experiência de quase morte. E aí eu tive uma experiência espiritual essa noite. Fui dormir cedinho. Antes de falar da experiência espiritual, eu vou fazer uma revisão do que tá rolando desde que eu cheguei na casa dos meus pais. Logo que eu cheguei aqui, eu tinha muito pesadelo com a minha irmã, gente. Minha irmã que morreu, que eu falei lá no outro vídeo. Pra quem não viu, eu tenho uma irmã que se matou em 2020. Ela não é irmã de sangue, ela é filha do meu padrasto com a ex-mulher dele. A gente não era, tipo, super próxima, mas era minha irmã. E tem outro ponto que os meus pais passaram por um período difícil aí, esses tempos. E o meu padrasto, ele dormia nesse quartinho aqui e ele tava passando por situações complicadas. Então, existe uma possibilidade de ele ter tido más noites de sono aqui. E eu tô pegando essa energia. Porque nunca, em toda a minha vida, gente, nunca tive insônia. E desde que eu cheguei aqui, eu tô acordando muito no meio da noite e não conseguindo dormir de novo. E eu tive algumas projeções astrais em que eu tava captando memórias que condizem muito com essa época difícil dele. Então, já conversei com minha mãe, essa é uma possibilidade que existe. Mas de todo jeito, eu tô tendo muitas experiências espirituais. Acredito que até por não estar meditando de dia, acaba sobrecarregando de noite. Então, acontece muita coisa à noite. Geralmente, as minhas experiências espirituais de ser outras dimensões, de ser o início primordial, enfim, esse tipo de experiência, eu tenho de dia. Não é com droga, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É meditando mesmo que, enfim, eu acabo tendo essas experiências. E de noite, geralmente, eu tenho limpezas de inconsciente, eu tenho, enfim, amparos, etc. Eu não sou tanto dos amparos, tá? Às vezes eu faço, não vou dizer que não faço, porque às vezes eu faço meus trabalhinhos, mas não é tão frequente quanto eu vejo ser com outras pessoas. E bom, por que eu tô falando isso? Porque meio que tudo tá acontecendo à noite. E essas experiências mais profundas, elas. Assim, gente, quando eu adquiro muita consciência em plano astral, eu sempre acordo. Porque enfim, eu fecho os olhos, interiorizo, tenho uma energia muito forte dentro de mim, e eu acordo com essa energia muito forte. E agora, voltando à linha do tempo, quando eu cheguei aqui, eu tinha muitos sonhos com a minha irmã, muitas vezes pesadelos. Eu acho que já falei aqui que a egrégora espírita começou a se conectar comigo, inclusive eles falaram para eu ler o livro do Chico Xavier e tudo mais, para entender sobre pós-morte de suicida, etc. Eu, por mim, não tenho muito interesse nesses assuntos, mas, enfim, me orientaram a fazer isso. Comecei a fazer, mas não terminei, gente. Confesso. Mas eu acho que eu consegui resolver essas questões porque isso meio que parou. E um pouco depois dessa experiência com essa egrégora espírita, que enfim, meio que cortou isso, inclusive gratidão aí, né? Eu tive uma experiência que me marcou muito. Foi uma dessas experiências que eu acabei acordando de madrugada. E basicamente assim, eu tava indo atrás em plano astral de alguns conhecidos meus. E a maioria deles não conseguia me ouvir, não conseguia, enfim, eu não conseguia me comunicar com eles. Era só um INFJ que eu conseguia me comunicar. É como se ele sonhasse comigo, é como se ele estivesse sentindo o que eu tava falando pra ele.
E é um moleque que, tipo, eu nunca conversei, sabe? Ele é mais amigo dos meus amigos, assim. E aí, quando eu consegui estabelecer esse contato com ele, eu meio que fui parar numa praia. Na praia dos meus pais, no caso. E nessa praia teve tipo uma festa de ano novo, assim, muito, tipo, cheio de shows e tudo mais. Só que tinha uma fogueira e tudo incendiou. E aí eu tava passando nessa praia e eu comecei a pegar a vibe de que muitos jovens tinham morrido ali, de que tinha sido um desastre. E aí eu vi a fogueira que, enfim, incendiou tudo. E aí eu comecei a meio que fazer uma trilha. E conforme eu fui fazendo essa trilha, eu fui começando a lembrar de algumas coisas. Então eu comecei a lembrar de subir aquele morro correndo com uma amiga minha. E a gente tava subindo esse morro meio que fugindo do fogo, sabe? E aí teve uma parte que foi muito triste, assim. Em que essa minha amiga, ela queria subir por uma parte mais íngreme do morro pra gente, né, ir mais alto e fugir do fogo. E eu não conseguia. Naquele momento eu senti que eu tinha um problema no pulmão, sabe? Que não era só uma questão de condicionamento físico, mas eu tinha um problema no pulmão. E eu tava já correndo muito, então eu não ia conseguir subir por aquele caminho mais íngreme por conta dessa condição do meu pulmão. E aí a gente teve que ir descendo o morro. A gente foi por outro lado, a gente foi descendo o morro e a gente continuou fugindo pela praia mesmo. E isso uma amiga minha, tipo, minha melhor amiga dessa vida mesmo. E aí eu fui seguindo o caminho que a gente fez, até que eu cheguei. Tipo, é como se lá no canto da praia tivesse, no meio da praia, um quarto, cara. É muito louco isso. E é como se esse quarto ele fosse tipo. Assim, eu acessei que. Isso é pra quem acredita em vidas passadas, né? Que na vida anterior eu fui freira. Eu tenho as minhas ressalvas com esse negócio de vidas passadas. Eu acredito mais ou menos, eu acho que não é bem do jeito que a gente entende. Mas quando eu cheguei nesse canto da praia e tinha esse quartinho, é como se fosse um quartinho em que várias freiras ficavam ali, sabe? E esse quartinho, ele tava todo quebrado, estilhaçado. E aí eu cheguei assim na minha cama e a minha cama ficava embaixo da janela e todo o vidro da janela tava quebrado assim no chão. E quando eu cheguei ali, eu sabia que eu tinha morrido, que ali tinha sido o ponto que eu tinha morrido. E foi muito triste porque minha amiga teve que seguir correndo sem mim, sabe? E tipo, ela não queria fazer isso, mas ela teve que seguir. Foi muito triste. E aí no momento que eu tava ali, eu sabia que eu tinha morrido, que era por isso que eu não tava conseguindo me comunicar com as pessoas. E tipo, eu fiquei triste, só que eu não podia ficar triste porque eu sabia que ficando triste eu ia me comunicar com uma tristeza que estava acontecendo coletivamente, porque é como se tivesse duas coisas acontecendo em paralelo, sabe? O negócio da festança, que morreu um monte de jovens, e ao mesmo tempo o bagulho das freiras, tipo, quando eu tava subindo o morro e eu sentia aquele negócio no pulmão, eu sentia que eu era uma freira. E aí, nesse momento que eu tava tentando não me conectar na tristeza, e eu comecei a repetir as afirmações eu sou e tudo mais, eu sentia um psiquismo muito forte de tristeza, mas muito forte. E era muito difícil eu me desvincular daquilo, era muito difícil. E aí eu lembro que, enfim, todo mundo que eu tentava me conectar da minha família tava sofrendo muito. Minha mãe tava sofrendo muito, minha avó tava sofrendo muito, tava todo mundo sofrendo muito. Então, qualquer pessoa que eu pensava e me conectava trazia muito sofrimento pra mim. E eu sabia que eu não podia me conectar naquele sofrimento, eu sabia que eu tinha que melhorar minha vibe pra ser amparada. E a única pessoa que tava fazendo a coisa certa era a mãe do meu padrasto. Ela tava rezando uma novena. E quando eu me conectava com ela, eu conseguia melhorar um pouquinho aquela energia, mas eu tava muito. É como se todo o meu corpo espiritual tivesse muito emaranhado naquele psiquismo muito denso de, sei lá, uma cidade inteira comovida, sofrendo pelos jovens que tinham morrido naquela praia. E era muito difícil, gente, eu não conseguia me conectar nessa vibe superior. Eu acordei. Acordei no meio da madrugada com uma tristeza muito grande, acho que acordei chorando mesmo. Uma observação é que naquela hora que eu tava subindo o morro e eu sentia que eu não conseguia por causa do meu problema no pulmão, a fumaça também tava prejudicando aquele problema que eu já tinha. E nesse dia, minha mãe acordou na mesma hora, porque ela teve um sonho muito ruim, e ela acordou na mesma hora, gente, exatamente na mesma hora, nós duas acordamos no meio da madrugada. Foi muito sincronístico, assim, porque minha mãe veio no meu quarto, minha mãe nunca veio no meu quarto, minha mãe nem me acorda pra fazer minhas coisas, sabe? Mas ela acordou atucanada do sonho que ela teve e ela ouviu alguma coisa aqui dentro. Então ela abriu pra ver se eu tava bem. E outra coisa é que na noite anterior a minha mãe tava dizendo pra eu intencionar os céus pra entender por que eu tava tendo tuberculose e etc. E assim, gente, essas coisas dentro da astrologia, né, karma e tudo mais, a gente vê através de Saturno. Eu tenho Saturno retrógrado na casa 1, a casa 1, né, tem muita relação com o nosso corpo físico e é em touro, né, então touro tem relação com os nossos pulmões. Eu já sabia, gente, quando o primeiro sintoma, sinal de tuberculose, eu já sabia que era uma coisa espiritual. E de fato é uma tuberculose muito estranha, eu não tive sintoma, não tive nada disso. Eu tô com tuberculose desde 2020, um dia eu tossi sangue. E aí, por mais que não fosse algo muito revelador assim, eu sentia que aquilo ali era a resposta, né, da pergunta que minha mãe tinha intencionado.
Mas eu acordei com uma sensação, assim, de que era muito horrível morrer, sabe? Porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tava conseguindo levar minha vibe. No meu vídeo que tem morte lá na thumb, no meu vídeo de ontem, eu comentei sobre, enfim, eu ter visto a tuberculose em meditação, né? Eu acho que aquela experiência foi a primeira envolvendo morte de todas as que eu tive. Depois eu tive essa que foi muito forte. Aí eu tive aquela questão que eu falei pra vocês que eu tava me comunicando com o universo. E, enfim, veio aquela questão da experiência de quase morte. E eu senti aquilo ali como um alívio. Tiveram esses vários sonhos com a minha irmã. Eu tive muito, assim, sonho estranho. Tipo, não é pesadelo, porque pesadelo é muito diferente. Mas é uns sonhos, assim... Tipo, eu sonho muito com tsunami. Eu sei o motivo pra estar sonhando tanto com tsunami. Mas, enfim. Quando eu tive aquela experiência lá do vídeo da Matrix, também tinha coisas envolvendo morte. E esse tem sido um tema recorrente, assim, sabe? Eu não vou lembrar de tudo agora. Mas enfim, eu tenho tido essas perturbações noturnas, digamos assim. Eu acho que é um pecado dizer que é perturbação, porque eu tenho muita experiência espiritual foda, assim, sabe? Mas tem sido perturbador porque eu não consigo dormir. Então, se eu tivesse sendo de dia, seria melhor. Mas eu fico acordando, assim, tipo, essa noite, né, eu acordei 1 da manhã e eu não consegui dormir de novo porque mexe muito com a minha energia. E eu perco totalmente sono. E só volta o sono de novo, tipo, umas 5:30 da manhã, quando eu já devia estar indo pra academia, sabe? Eu sei que isso pode soar como um pesadelo pra muita gente, eu posso ter usado essas palavras, mas eu não sinto como um pesadelo. Porque pra mim, pesadelo é um sonho ruim, né? Que a gente tem medo, que a gente acorda assustado. Em nenhuma dessas situações eu senti medo, eu acordei assustada, ou nada disso, sabe? Eu, eu sempre sinto assim, tem coisas que são tristes, mas experiências espirituais em geral, elas parecem mais reais do que a realidade. Então as pessoas falam, ah, como é que tu sabe que não é um sonho, etc. Gente, é muito diferente, cara, é muito diferente uma projeção astral, uma regressão noturna, uma coisa assim, de um sonho, tá ligado? Um sonho é um sonho. É muito clara, é muito. Assim, no início, né? Às vezes pode não parecer tão claro, mas quando tu vive essas experiências, assim, quando tu vai se aprofundando nessas experiências espirituais, é muito fácil de perceber quando é só um sonho e quando é algo maior. Mas, enfim, mesmo quando eu tô em zona densa do astral, eu não sinto como um pesadelo. Eu nunca passo por essas situações, tipo, eu vejo muito assim relato de projeção astral, aí vem o obsessor fica assustando a pessoa, fica perseguindo. Eu não passo por isso, gente. Não que eu seja um ser super iluminado, né? Só porque eu sei me defender. Uma vez eu perguntei, tipo, eu tava numas noias, assim, de obsessão por conta de tiragem de tarô e tudo mais, né? Que é tudo generalizado. E aí eu pedi aos meus mentores pra saber, né? O que tava acontecendo, porque eu tava realmente tendo uns pesadelos de limpeza de inconsciente, que eu percebia que era isso, mas eu fiquei meio noiada por causa das tiragens. E aí os meus mentores permitiram barra atraíram 2 espíritos obsessores pra perto de mim. Eu tava plasmada sobre o meu corpo físico enquanto eu tava dormindo. E eu tava com uma bolha, assim, de energia, né, ao redor da minha cabeça. Que era onde todas as projeções do meu inconsciente estavam acontecendo. Então eu tava fazendo uma... Não tem. Eu tava fazendo uma limpeza inconsciente e projetando formas mentais ao redor dessa bolha que tava em volta da minha cabeça, era uma bolha dourada. E 2 espíritos obsessores. Eu acho meio estranho falar disso. Porque nem eu sei se acredito tanto assim, dessa forma, né? Quanto como retratam. Mas enfim, 2 postos obsessores, vamos dizer assim, extraterrestres chegaram. E aí eles vieram, tipo, com uns bagulhinhos assim que sugavam energia. E aí eles chegaram perto de mim. E quando eu vi eles, tipo, eles chegaram perto, eu já vi que eles estavam ali. E aí eu explodi muito forte uma energia e eles saíram voando assim pra fora do meu prédio. E tipo, foi muito engraçado porque eu fiquei puta assim, e aí pá, e aí explodiu uma energia dourada. Que eu fiquei tipo, porra, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Estou fazendo uma limpeza do inconsciente. E aí nisso que eu espantei eles, aí os meus mentores me acordaram e eles falaram, a gente não precisa te proteger, porque tu faz isso sozinho. Mas tem horas que eu acho que eu caio numas artimanhas de Tonhão, tá ligado? Tonhão, pra quem não sabe, é quando o espírito lá plasma que é uma mulher. Mas enfim, não sei por que eu tô falando disso, nem vier o caso. Mas enfim, gente, o que eu tava falando é que ao longo desses últimos dias eu tive muito isso, assim, de acontecer coisas de noite, eu acordar de madrugada. Isso tem até prejudicado meu sono, né? Mas, enfim, muitas coisas envolvendo morte. Momentos em que eu senti que ia morrer, momentos em que eu senti que, sei lá. Como esse que eu tive a experiência de, sei lá, ter morrido, sabe? Momentos em que eu pensei sobre a morte. Enfim, tem sido um tema recorrente, digamos assim. E aí eu tô falando tudo isso porque essa madrugada teve uma parada que me remeteu à experiência de quase morte, vocês vão entender por quê.
Eu tava meio que em plano astral, assim, com a minha mãe aqui em casa. Num plano muito próximo ao nosso plano físico aqui. E é como se ela tivesse arrumando a frasqueira, assim. Não sei se pra ir viajar ou o quê. Só sei que ela e meu padrasto iam passar um tempo fora. Muito parecido com quando eles foram viajar pro retiro. E eu tava planejando fazer uma faxina na casa, que nem eu fiz quando eles foram pro retiro. E aí meu padrasto passou na frente, levando as coisas. E aí ele foi lá no -5, que é onde fica o carro estacionado. E o elevador começou a subir e minha mãe pensou, ah, que bom, ele já mandou pro quinto andar pra buscar a gente o elevador. E aí ela apertou no botão, só que o elevador tava subindo muito rápido. Aí quando a gente viu, ele tava no 7º, no 10º, e de repente ele tava no andar 57, que nem existe no nosso prédio. E deu uma sensação estranha na gente, deixa eu explicar melhor. Sabe quando o elevador sobe e tu sente a atuação de diferentes forças dentro do elevador? A sensação que deu é como se o prédio inteiro tivesse sido puxado pra cima. Só que tanto eu quanto minha mãe, a gente tava meio inconsciente, parecia que a gente tava acordada sem ser em outro plano. E aí, quando eu vi ali o elevador no 57, eu pensei, fudeu. E aí eu perguntei pra minha mãe o que que tá acontecendo. E ela disse assim, o prédio tá caindo? E aí eu pensei, tipo, meu, fudeu, tá ligado? Aí eu acho que eu falei alguma coisa, tipo, a gente vai ser soterrada, a gente já morreu. Ou então eu perguntei pra minha mãe e ela disse alguma coisa assim. E aí nisso eu fechei o olho, tipo, vou sofrer o mínimo possível. E no que eu fechei o olho, eu tive a sensação, olha só que louco. Quando a gente tá prestes a morrer. Gente, isso é uma coisa que eu vi no documentário de DMT do Netflix. Mas quando a gente tá prestes a morrer, o nosso cérebro libera DMT, né? Naquele momento que eu fechei os meus olhos, eu senti que meu cérebro tinha liberado DMT. E eu pensei, tipo, caralho, que foda, como a natureza é foda. Eu não vou sentir eu sendo soterrada, porque eu vou estar tendo essa brisa do DMT, tá ligado? Só que, como eu disse, eu fechei o olho em plano astral, eu acordo, é muita energia dentro de mim. E quando eu acordei, dentro de mim ainda tava aquele efeito que eu tava tendo lá. E o efeito é, tipo, quando tu usa droga mesmo. Tipo, eu já usei DMT, tipo, de fumar, assim. Eu bonguei, e eu não sabia bongar muito bem, não tava acostumada na época. Lá na minha época de maluca, eu tinha fumado Changa. E, como eu disse, eu não tava acostumada a bongar. Então, eu digo, assim, que eu não tive uma experiência completa, digamos assim. Mas o que eu tive essa noite foi muito mais forte do que, sei lá, qualquer Changa, LSD, qualquer coisa assim. Eu me via no fundo do oceano. E é como se fossem 3 dimensões, mas é como se fossem 3 dimensões muito mais fortes do que essa realidade aqui. Então tudo era muito mais real do que tudo isso daqui. E no fundo desse oceano era muito claro. É como se, sei lá, entrasse a luz do sol assim, e no fundo dele fosse muito, muito, muito límpido. E eu lembro que tinham camadas e mais camadas, assim, tipo de algas, não era bem isso, mas era tipo uma vegetação muito, muito desenvolvida, muito massa. E assim, essas alturas eu já tinha acordado. Então, quando eu abria os olhos, eu me via no meu quarto normal, mas quando eu fechava, eu tava de novo tendo essa experiência que parecia que eu tava sob efeito de alguma coisa. E eu digo isso porque, gente, o mais próximo. A pessoa que mais vai entender uma experiência espiritual é a pessoa que usa droga. Uma pessoa que nunca, enfim, teve uma experiência espiritual e nunca usou uma droga, ela não faz ideia do que é isso. Inclusive, eu tenho um amigo que era super cético e ele só foi entender as minhas experiências espirituais depois que ele usou um LSD chamado Jesus. Aí ele disse que ele viu quarta dimensão, esse negócio tudo. Mas enfim, gente, é realmente uma coisa muito doida assim que aconteceu. Eu fechava meu olho, eu tava naquela realidade. E aí, no momento que eu acordo, eu, enfim, começo a interpretar aquilo ali com mais lógica, digamos assim. E então eu fiquei pensando, tipo, é óbvio que o prédio não tava caindo, porque se o prédio caísse pro lado, os móveis iam cair. E a sensação que eu tava tendo é que a gente tava sendo puxado pra cima. E enquanto eu ainda tava lá naquele plano, eu lembro que eu pensei, eu vi a imagem de um disco voador. É como se aquilo ali tivesse sido abduzido por um disco voador, sabe? Como se o prédio tivesse sido puxado pra cima. E aí, quando eu acordei, eu fiquei tipo, é lógico, a sensação era de puxar pra cima, não era de cair pro lado. Então a gente não ia morrer soterrado. Só que aí eu fiquei pensando, tipo, mano, o que que acontece no meu cérebro quando eu tenho essas experiências? Porque, gente, eu sempre quero entender isso, sabe? Sempre que eu tenho esses negócios muito pá, eu fico querendo entender o que que tá acontecendo com o meu cérebro. Porque é muito igual quando tu usa um bagulhinho, tá ligado? E como eu disse, não foi uma coisa que passou quando eu acordei. Eu continuei tendo aquilo ali. Eu acordava, eu abria assim o olho, eu tava aqui, eu fechava o olho. E eu tava no fundo desse oceano, que a realidade era muito mais. Gente, parecia que o 3D era mais 3D do que aqui, sabe? Tipo, sei lá, se tu assiste um filme 3D, a realidade é mais 3D do que o filme 3D, certo? E aquilo que eu tava era muito mais real. E era muito mais 3D, cara. É como se fosse. Não sei explicar.
Mas é como se tivesse uma percepção de tridimensionalidade. Ai, aquelas. Não sei, gente. Por isso que eu não gosto de falar dessas coisas, não sei explicar. Só sei que eu acordei, era tipo 1h30 da manhã, fiquei mais uma noite aí sem dormir. E eu acordei pensando muito assim na morte. Fiquei me perguntando se, tipo assim, aquela sensação de que eu tinha morrido, né? Que o prédio tava caindo, que ia me soterrar, liberou alguma coisa na minha cabeça. Acho que não, porque quando eu abri o olho assim, por mais que tivesse coisa acontecendo dentro de mim, eu tava aqui, sabe? Mas eu fiquei sentindo que aquilo ali tinha sido provocado por algum mentor, alguma coisa assim. E aí eu tava falando da igreja no início desse vídeo porque eu sinto também que foi uma reverberação do que rolou ontem na igreja, da tiragem que eu vi, que eu falei pra vocês. E eu também tive aquela sensação de tipo, mano, será que eu tô morrendo? Aquele questionamento que, enfim, tem sido frequente de certa forma. E eu fiquei pensando muito assim nesse tema, sabe? De morte, enfim, qual que é a sensação de morrer. Só que, tipo, eu não fiquei refletindo, eu não fiquei entrando muito nisso, nessas reflexões, né? Eu simplesmente comecei a escrever tudo pra uma amiga. Por algum motivo eu queria gravar um vídeo disso. E eu não sei, por isso que esse vídeo tá meio sem sentido, sabe? Tipo, são relatos, assim, só eu contando. Porque isso era uma coisa que eu tinha, assim, uma sensação desse canal, de certa forma, tá indo pra um lado de diário, sabe? Ontem eu não sabia por que que eu tinha que gravar aquele vídeo, eu só gravei. E hoje é a mesma sensação. Eu não sei qual que é o propósito desse vídeo, eu sinto que isso que eu sentia muito forte assim quando eu acordei, sabe? Eu sinto que tem algo acontecendo e que eu não faço a menor ideia do que serão, o que será do futuro, sabe? Eu sei que eu tô agindo em uma dada direção, seguindo um certo caminho, mas eu sinto que, enfim, por mais que eu consiga visualizar aqui um certo ponto de chegada, não ponto de chegada assim, mas que eu consiga visualizar pra onde eu tô indo, eu sinto que, sei lá, não sei se algo vai acontecer pra mudar de direção. E assim, gente, não é um sentimento que eu tenho constantemente, sabe? É um sentimento que eu acordei com isso muito forte. Eu acordei com essa sensação forte de que eu não faço ideia do que me espera. De que tudo vai mudar do nada e, enfim. Eu posso estar completamente equivocada, porque eu não sou tão boa nessas previsões, assim, tipo, sei lá. Às vezes eu sinto que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Mas enfim, tá aqui o relato. Tem que trabalhar, tem muito o que se fazer ainda hoje. Porém, eu vou deixar esse vídeo aí, porque não sei, cara, só tive um impulso quando acordei de que eu deveria gravar isso. E aqui estou eu, dando esse relato. Então, feito isso, beijos, não sei. E até o próximo vídeo.